Graça e paz, irmãos. Evangelho de João, capítulo de número 20, do verso 19 ao verso 29. A palavra de Deus diz assim: Ao cair da tarde daquele dia, primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isso, lhe mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados, e se lhes retiverdes, são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, então, os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos e ali não puser o dedo e não puser a mão do seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. E logo disse a Tomé: Põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na do meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Porque me viste e creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Vamos orar? Nosso Deus, bem-aventurados somos que temos crido no que nós não vimos. E, Senhor, pedimos a ajuda do Senhor, Pai, para que a caminhada de vida que temos seja norteada em todo o tempo pela Tua revelação. Nos ilumine, Senhor, nesse momento de adoração. Nós pedimos e nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos louvar ao nosso Deus. O conjunto Obreiros do Rei estará cantando e depois nós voltamos para meditar na palavra do Senhor. Se pobreza menos julgas tudo vão, quando muitas desafias de uma vez, há de ver surpreso quando Deus já fez. Quantas são, vem a secreta e fica a mão, uma, e já de uma vez. Viver surpreso quanto Deus já fez. Vem tragas largas de eternidade, é a cruz pesada que tens de levar. Quando muitas bênçãos não duvidarás, em canção alegre os dias passarão. Quantas bênçãos faltam, quantas são, vem as esperança e fica a mão. Uma, e sempre uma vez, há de ver surpreso quando Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembra que tesouro prometidos tens. Nunca vem na terra poderão comprar a mansão celeste que tu vais morar. Quantas noites pensam falta, quantas são, quem as secretas
Meus irmãos, domingo de Páscoa, aquele domingo quando algo extraordinário aconteceu. Uma semana agitada, os discípulos de Jesus tiveram, e Jesus também. Passaram com Jesus por aquele momento difícil, quando Jesus vai ao jardim do Getsemane e ali tem aquele momento profundo de angústia. Pedro, Tiago e João estavam mais próximos, mas os outros discípulos provavelmente ouviram as orações que Jesus fez em alta voz ali, naquele seu momento de agonia. Irmãos, eles presenciam a traição de um dos seus companheiros, a prisão de Jesus, o seu julgamento injusto, a sua crucificação como malfeitor, a sua morte. No meio de toda essa situação, no meio de todo esse contexto, eles estão com medo dos judeus, porque, como discípulos de Jesus, eles temiam que também fossem tomados como seus seguidores e pudessem até mesmo chegar à morte. Eles estão reunidos, portas trancadas, medo dos judeus, quando Jesus, no final daquela tarde, está com ele. Mas antes, as Escrituras nos registram que 3 daquelas mulheres foram até o túmulo no domingo pela manhã, no sábado, passavam um tempo no período de descanso e saem então, depois de terem seguramente preparado ali um unguento para ungir o corpo de Jesus, e têm elas uma grande surpresa. Uma surpresa que não deveria ser tão grande diante dos anúncios do Senhor. Elas chegam ao túmulo, encontram uma pedra removida, um anjo sobre ela falando com eles, soldados como que mortos, e Jesus aparece a Maria Madalena, fala com ela. As mulheres voltam, elas viram o Senhor, elas relatam esse fato. Mas estamos num tempo em que as mulheres, elas eram tidas por pouco crédito. Não davam muito ouvidos àquilo que elas diziam. E no final daquela tarde, meus irmãos, naquele domingo tão especial, Jesus aparece no meio dos discípulos. Aquela aparição, meus irmãos, foi uma aparição que trouxe um misto de alegria e um misto de dúvida também, segundo o texto nos narra. Dúvida e fé parecem 2 elementos que caminham juntos. Parecem 2 elementos que andam lado a lado. Olhando para o texto, pensando sobre esta relação do crer e do duvidar, o primeiro aspecto que encontramos está na saudação de Jesus aos seus discípulos. A paz daquele que é o príncipe da paz. Ele chega junto dos discípulos, meus irmãos, e ali ele os saúda. Paz seja convosco. Essa é a expressão que ele usa por 2 vezes para com os discípulos. Essa era uma expressão que era um cumprimento habitual. Eles habitualmente se cumprimentavam dessa forma. A paz seja com vocês, paz seja convosco. Mais ou menos como as expressões que temos hoje de saudação. Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós temos as nossas saudações assim, oi, olá,
tudo bem, bem, legal, joia, expressões assim, que são expressões de saudações que em cada um dos contextos elas vão ter a sua maneira. Mas, meus irmãos, pela repetição e pela maneira como Jesus dirige-se aos seus discípulos, essa expressão teve muito mais do que simplesmente uma saudação habitual, uma saudação cortês do mestre para com os seus discípulos naquele momento de reencontro. Irmãos, Jesus ali como príncipe da paz, ele está anunciando algo que era parte de tudo aquilo que ele viera realizar. Quando ele diz paz seja convosco, ele está anunciando ali algo que era grandioso. Nós nos lembramos que as Escrituras nos afirmam que depois lá do episódio do jardim, do jardim no Éden, quando a humanidade se distancia de Deus, quando ela se torna inimiga de Deus, nós observamos que a paz com Deus, ela se perdeu. Nos tornamos inimigos de Deus, segundo as Escrituras. E como inimigos de Deus, a palavra do Senhor nos diz que não há ninguém que queira Deus, não há nenhum justo sequer. Não há ninguém que, por si próprio, queira desfrutar de um relacionamento amigo com o Senhor. Nos tornamos pessoas rebeldes a Ele, inimigos dele. E Jesus, quando ele chega e diz: a paz seja convosco, além da habitual saudação, ele está dizendo: agora, pelo que eu realizei, vocês voltam a ter paz com o Deus Todo-Poderoso. Irmãos, a morte de Jesus, ela pôs fim à inimizade entre nós e Deus. Deus agora se vê satisfeito em sua justiça. E, meus irmãos, ele recebe a cada um daqueles por quem Cristo morreu diante de si, como o seu povo escolhido, o seu povo eleito com a dívida quitada. Meus irmãos, Jesus ele aparece diante dele com as portas totalmente fechadas. O professor ele dizia o seguinte, que ali, quando Jesus aparece, e aparece no meio dos discípulos, nós tivemos uma cena de ficção, que a ficção científica hoje usa. Jornada nas Estrelas fala em teletransporte, né? Pessoas se saem de um lugar e aparecendo em outro. Meus irmãos, o que Jesus fez ali não foi um efeito Gasparzinho passando pela parede. A Jesus, ele simplesmente apareceu fisicamente no meio deles, gente, homem. E isto passou a acontecer, e aconteceu muitas vezes depois da ressurreição de Jesus. Jesus aparece em um momento em que as portas estão trancadas, a alegria se multiplica mais e mais a cada instante ali diante da presença do Mestre. E agora, meus irmãos, que eles estão vivendo a alegria do reencontro, eles tomam ciência de que o relacionamento deles com o Pai havia sido restaurado, Jesus agora os comissiona. A palavra de Deus, ela nos diz assim: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Um comissionamento que é investido de autoridade vinda dele, o próprio Deus, manifesto diante deles e encarnado. Jesus chama pessoalmente esses homens. Eles são chamados por Deus.
São chamados para a escola de Jesus. Eles passam 3 anos aprendendo. Eles passam 3 anos graduando-se e pós-graduando-se dentro do que foi o ministério do Senhor. E agora, graduados, eles são colocados para colocar em prática tudo aquilo para o qual haviam sido treinados. Agora, depois de terem passado por Jesus, por todo aquele treinamento, eles são colocados por Ele para realizar o trabalho para o qual foram preparados durante aquele tempo. Mas vejam como é importante. João 14 nos diz que Jesus enviaria um outro Consolador quando Ele fosse. E aqui nós temos, meus irmãos, já Jesus comissionando os seus discípulos para realizar o trabalho para o qual foram chamados por Ele. E Jesus, além de ter dado a eles a ferramenta, dá-lhes a condição. Porque agora coloca sobre eles o que de fato eles precisavam para, com muita ousadia e intrepidez, realizar o ministério, que era a presença do Paráclito, do Consolador, do Espírito Santo da promessa. Jesus sopra sobre eles o Espírito Santo, dando-lhes agora autoridade para exercer o ministério que estava sendo colocado em suas mãos. Irmãos, a plenitude desse ato acontece registrado ali em Atos, capítulo de número 2, quando eles estavam reunidos, veio o Espírito Santo sobre eles, e eles passaram a entender uns aos outros, cada um falando o seu idioma. E ali está a plenitude do ato do Espírito Santo vindo sobre todos aqueles eleitos por Deus, escolhidos por Ele, por quem Jesus morreu, para que, então, vivendo a redenção do Senhor, possam também, discípulos do nosso tempo, discípulos que virão depois de nós e que vieram antes de nós, desempenhar o propósito e o papel para o qual fomos, por Ele, chamados da mesma forma e vocacionados. Mesmo que não de uma maneira direta, como nós encontramos nesse momento com Jesus, ou quando Ele chega e diz: ide por todo mundo, prega o Evangelho a toda criatura, façam discípulos, batize-os. Nós, meus irmãos, recebemos do Senhor qualidade também. Primeiro, nós recebemos o Espírito Santo da promessa, fomos selados por Ele. Isto, meus irmãos, qualifica a nossa salvação. O Espírito agiu em nós, gerou em nós vida, chamou-nos à manifestação dessa vida. E agora abre os nossos olhos para enxergar a verdade de Deus através da fé. É a ferramenta que Deus nos dá para vivermos a sua fé. A paz do príncipe da paz mostra que, reconciliados com Deus, devemos agora, na segurança do seu cuidado, nos alegrarmos nele e vivemos como filhos, como discípulos, como pessoas por ele, comissionadas para serviço dentro do reino. Depois, meus irmãos, o texto nos mostra um contraste entre euforia e incredulidade. Tomé não estava lá. Nós dizemos, não é muito, quando estamos na adoração e alguém não estava, dizemos que a pessoa perdeu a bênção, né? Podemos dizer que Tomé perdeu a bênção por não estar ali e Jesus ter aparecido aos seus discípulos. Nós observamos a expressão, a reação de Tomé junto dos seus companheiros. Quando Tomé chega, eles vêm contar para Tomé: Tomé, nós vimos o mestre, ele esteve aqui, ele veio, esteve junto conosco. Eles chegam eufóricos, eles chegam alegres.
Eles chegam entusiasmados para contar para Tomé. E, meus irmãos, a atitude de Tomé foi uma atitude de indiferença. Foi uma atitude cética. Foi uma atitude de negação. Chega para os seus companheiros, ele diz: de jeito nenhum eu vou crer em vocês, a não ser que eu coloque o dedo, que eu coloque a mão ali, eu veja a marca dos cravos, coloque a mão do seu lado. Se for assim, de maneira nenhuma eu vou crer. Não vou crer em vocês. Não creio que isso tenha acontecido. Irmãos, essa descrença de Tomé levou a uma semana de intranquilidade e insegurança dentro do seu próprio coração. Foi uma semana até que ele tem esse encontro novamente com o Senhor. Irmãos, o que pode levar alguém a uma atitude como esta, de duvidar dos seus próprios companheiros diante da verdade que for apresentada? Talvez o temperamento de Tomé, já demonstrado algumas vezes quando ele não entendeu o que o mestre havia dito, quando a interrogação teve na sua cabeça, talvez o grande estresse que ele viveu durante aquela semana, afinal de contas, foram tensões e tensões e tensões, momentos de emoção grandemente acentuada, momento de tristeza profunda, um medo que estava permeando suas vidas. Eu creio que tudo isso, somado ao orgulho e ao ressentimento de não ter presenciado a primeira aparição de Jesus entre eles, por não estar ali, eu creio que tudo isso, meus irmãos, envolve uma situação diante dos seus companheiros de racionalmente afirmar que ele não podia crer. Um ato racional que temos ali. É um descrer intencional. Ele disse: eu não vou crer em você. Todos nós, se não tomarmos cuidados, em terceiro lugar, temos também um Tomé presente na vida de cada um de nós. A situação do ver para crer. Nós estamos no tempo em que ver para crer é parte da religiosidade do nosso tempo. É parte da religiosidade do que estamos vivendo. Há mais ou menos 25, 26 anos atrás, pastoreando a nossa igreja em Bernardino de Campos, eu tinha amizade ali com os pastores das outras denominações, e um desses pastores viajou com uma caravana para Israel. E na sua volta, ele trouxe frascos de azeite que ele comprou ali, azeite do Monte das Oliveiras. E, meus irmãos, ele anuncia uma grande campanha de cura divina com a unção do óleo do Monte das Oliveiras. Algumas sextas-feiras seguidas, esse movimento aconteceu. Irmãos, a quantidade de pessoas que se uniram a eles, que se juntaram a ele ali, naqueles dias, foi muito grande. E todos indo até lá em nome de uma fé meio Tomé, ser ungido pelo óleo do Monte das Oliveiras e se crendo no poder daquele óleo, no poder daquela unção com o óleo, então aquilo que eles desejavam e que colocavam como necessidade ali diante de Deus,
eles estariam, pela fé, recebendo. Nós temos olhado o nosso tempo e temos feito uma leitura dele, e nós vemos que hoje ver é condição para se crer. Aquilo que se vê, aquilo que se pega, aquilo que se toca, os sinais, eles são um fim deles mesmos se nós tivermos fé. Essa é a proposta do tempo em que estamos vivendo. Há não tanto tempo atrás, nós presenciamos, através de imagens que circularam, igreja, e mais de uma, que fez uma campanha onde 4 pessoas vestidas como levitas entravam pela igreja carregando uma réplica da Arca da Aliança. E aquele que ministrava vestido como um sacerdote recebendo a Arca da Aliança. E ali ele anunciava que se as pessoas tivessem fé, tocassem na arca, eles receberiam a bênção que eles estavam esperando, que eles estavam desejando. Se tivessem fé e fizessem isso, eles receberiam. Meus irmãos, nós temos aí um elemento visível que, se tocar e se crer naquilo que se tocou, recebe-se o benefício. Bem, primeiro, há uma leitura equivocada daquele episódio, porque as escrituras dizem que ninguém podia tocar na arca, a não ser os levitas, e se alguém, fora eles, tocassem na arca, morreriam e não receberiam a bênção do que estavam esperando. Assim tem sido com elementos do Velho Testamento sendo resgatados e trazidos para o nosso tempo, afirmando que esses elementos, se houver fé, terão a manifestação de Deus e as bênçãos acontecerão. Outros elementos dentro das Escrituras são tomados da mesma forma. Irmãos, imagine se nós tivéssemos vivido na época de Jesus. Se nós tivéssemos andado com ele na Palestina, ouvido as suas palavras no Sermão da Montanha, tivéssemos visto a multiplicação dos pães, ou Jesus andando sobre as águas, ou dizendo acalma de vento, ou então fazendo um deficiente físico voltar a andar, um cego voltar a enxergar. Imagine se nós fôssemos um daqueles pastores vendo um anjo anunciando ali o nascimento do Messias. Com certeza, se nós víssemos tudo isso, de primeiro nós iríamos crer. Porque vimos essas maravilhas, esses sinais acontecendo. Essa tem sido também a forma que muitos têm entendido ser a maneira de transformação que acontece na vida das pessoas. Dar um testemunho de algo que Deus realizou para que eles possam crer agora em Deus e se sujeitar a Ele. Meus irmãos, é um tremendo engano pensarmos assim. Porque nenhum sinal, por maior que seja, pode trazer ao coração de alguém o convencimento de transformação que é necessário para que alguém creia, ligue-se, una-se a Deus e viva uma vida de filho para com Ele. A famosa passagem do rico e Lázaro, ela nos mostra algo assim. O rico, no tormento do inferno, ele chega e pede para que Lázaro fosse mandado de volta e anunciasse à sua família o que era aquela situação de tormento. As Escrituras nos dizem, eles têm a lei e os profetas. Se eles não ouvem a lei e os profetas,
Mesmo que um anjo chegue e anuncie, isso não vai fazer diferença. Porque, irmãos, não são atos sobrenaturais que transformam a vida de alguém, mas é o ato sobrenatural de Deus renovando o coração, manifestando ali os méritos do ato redentor de Cristo naquela cruz, quando morreu por nós, reconciliando-nos com o Deus Todo-Poderoso. Quando Ele quita a nossa dívida, quando Ele chega ali diante do Pai e diz: Senhor, Pai, está consumado. Aquilo que eu teria que fazer está feito. Uma coisa que é importante, Jesus ele não foi vencido pela morte. Ele vence a morte. Porque naquele instante, a morte não veio sobre ele. Ele se deixou morrer quando ele diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus é Senhor da vida, Senhor da própria morte, e ele se deixa morrer. E aqui, naquele instante, todo o peso da ira divina veio sobre ele. Essa ira que deveria vir sobre cada um de nós. Meus irmãos, bem-aventurado é aquele que não viu e creu. Infeliz é aquele que, mesmo vendo, não consegue crer. E infeliz é esse, porque os olhos da fé não lhe foram abertos. E a sua vida é uma vida profundamente angustiante. Quando Jesus aparece novamente aos discípulos, e Tomé agora estava com ele, novamente Jesus os saúda. Paz seja convosco. E dirige-se a Tomé e diz: Tomé, olha, bota o teu dedo aqui. Tomé agiu como uma criança que, para ver, é preciso botar o dedo. Nós somos assim, ainda até hoje. Tomé não teve coragem de fazer isso. E ele declara: Senhor meu e Deus meu. Palavras de Jesus, meus irmãos, elas mostram o valor da autêntica e verdadeira fé, que não é aquela fé que se manifesta pelo que se vê, mas é aquela fé que se manifesta não vendo, mas crendo na verdade daquilo que Deus revela-se e apresenta a nós. Bem-aventurado é aquele que crê sem que tenha visto. E nós somos a geração do crer sem ver. E nós não podemos deixar a nossa vida ser envolvida por essa síndrome de Tomé. A síndrome do ver para crer. A síndrome do ver e crer no que se vê. Crendo que este crer no que se vê trará benefícios para a própria vida. Sinais sempre serão sinais, porque o que de fato é grande é o que eles representam. A cruz é um sinal, o túmulo é um sinal, sinal de uma grandeza maior, sinal de uma dívida paga num ato sacrificial, sinal do poder maravilhoso de Deus ressuscitando a Jesus dentre os mortos. E uma certeza: Jesus está vivo, e vivo eternamente, e Ele voltará para buscar todos aqueles que são seus. Irmãos, que em Cristo Deus renove-nos em cuidado, em graça e em sabedoria. Vamos louvar a Deus com o Coral Luz, estará cantando Um Só Rebanho. Rebanho, somos uma família, família da fé, tudo porque Jesus quis morrer por nós para tornar-nos assim. Vamos louvar a Deus com ele.
Nosso Deus, o Senhor é o justo e o justificador de cada um de nós. É aquele que, como justo, não podia deixar-nos sem que a nossa dívida fosse paga. O Senhor é o justificador porque é aquele que paga a nossa dívida. Te louvamos, Senhor, porque na unidade do Senhor como o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, nós temos a Jesus, o nosso Redentor, aquele que paga a nossa dívida e nos permite viver com o Senhor hoje como pessoas restauradas à Tua presença, não mais inimigos, Senhor. Obrigado, Deus amado. E perdoe-nos por tantos atos de dúvidas, por tantos momentos de incredulidade que vivemos. Não sejamos incrédulos, mas crentes. Crentes em tudo aquilo que maravilhosamente o Senhor tem nos dito como tua verdade. Oramos, nosso Deus, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo renove-se sobre a sua vida e envolva todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e por todo sempre.
Que Deus te abençoe, que Deus te renove em cuidado e graça. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Salmo 121, 3. Quando seus pés estiverem pisando em montanhas e desfiladeiros, de dia ou de noite, sob sol escaldante ou frio congelante, sob o olhar estático de falsos deuses, sob a ameaça de inimigos ou sob o olhar faminto de animais vorazes, lembre-se que é Deus quem firma os seus passos. O Criador dos céus e da terra está cuidando dos passos que damos na jornada da vida. Ele, cujo trono está nas alturas, é quem guarda você. Ele está de olhos fixos em nossos passos em todo o tempo. Deus é um trabalhador incansável. Pensar em Deus como alguém que trabalha em nossa vida é algo incrível. Estamos propensos a pensar que somos trabalhadores de Deus, mas a Bíblia ensina, antes de tudo, que é Deus quem trabalha em nossa vida. Desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam, é o que diz o profeta Isaías. Evitar que tropecemos significa fazer com que os propósitos de Deus se cumpram em nossa vida, independentemente das ciladas, das intempéries, das adversidades, das dificuldades ou mesmo dos inimigos. Não permitirá que os teus pés vacilem é uma frase que significa que Deus vai proteger você de ser tragado pelos perigos da caminhada, a fim de que você alcance o destino que Ele mesmo traçou para você.